Estamos agora na lição de número 13, quando estamos para estudar prosperidade à luz da Bíblia. A nossa lição de hoje é a última do presente trimestre e é destinada para a escola bíblica dominical na classe de adolescentes ou na faixa etária de 12 a 15 anos. As lições anteriores, repito, sendo esta a última lição deste trimestre, foram lições que trataram de modo geral dos patriarcas. Sim, e algumas lições últimas relacionadas com o assunto de filhos, seu devido respeito aos pais. E, por último, colocamos essa lição prosperidade, que é dentro desse assunto de patriarcas e também dentro de uma atualidade, em que hoje muitos usam do Evangelho na ideia de ter uma prosperidade. Vamos estudar isto? Muito bem. Lição 13. Prosperidade à luz da Bíblia. Nosso texto áureo está em Gênesis capítulo 24, versos 34 a 45, e onde destacamos o verso. Então disse: Eu sou o servo de Abraão, o Senhor Deus abençoou muito o meu Senhor, de maneira que foi engrandecido e deu-lhe ovelhas e vacas e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Muito bem, considerada esta lição, vamos então para o nosso assunto, que é prosperidade à luz da Bíblia. Nós estamos estudando várias lições neste trimestre, e considerem que se o tema maior foi patriarcas, a respeito dos líderes das tribos, que na verdade antes de ser tribo era uma família, era o pai de uma família essa que poderia envolver filhos naturalmente, depois netos, bisnetos, tataranetos, mas que pode se recuar até o ponto de Abraão como sendo patriarca e a sua família, entretanto, consistiu unicamente de Sara, sua esposa, e Isaque, o seu filho da promessa, o filho da promessa de Deus para ele. Muito bem, e dentro de todos esses assuntos, queremos trazer a ideia de prosperidade. Começo com a observação: o que é prosperidade? Precisamos ter em conta isto. O que é prosperidade? A visão primeira e, de fato, muito observada no Antigo Testamento, era a pessoa ter provisão, ter riquezas, ou seja, ser próspero significa ser frutífero, ser engrandecido, enriquecido nas coisas próprias deste mundo. Mas no passado isso ainda era visível dentro do particular, de que era Deus mostrando que Ele era o abençoador das pessoas. Portanto, precisamos estar atentos, que houve um tempo que isso era mais visto, para depois virmos para o tempo atual, em que precisamos ter cuidado, em que prosperidade, a verdade deste assunto de ser enriquecido, ser engrandecido, ser próspero, ser frutífero, não está mais nas coisas deste mundo, mas naquilo que é de ordem espiritual. Por isso que nós temos passagens em Apocalipse que coloca para nós bem esse particular. Quando temos a expressão de Apocalipse, mostrando para nós que a riqueza principal não é ter bens materiais, mas ter sim o que de ordem espiritual. Nós temos as Sagradas Escrituras, nesse caso o Apocalipse por nós citado,
é que igrejas houve para quem Deus escreveu cartas e que falava de que eles eram, na verdade, num conceito humano, como pobres, mas Deus os via como ricos. Qual era a riqueza deles? Na verdade, era a graça de Deus, a aprovação de Deus. O que importa ganhar o mundo inteiro, se vier perder a alma? Portanto, maior trunfo, maior prosperidade, maior enriquecimento é ter a vida eterna. Ou seja, a aceitação de Deus, a aprovação de Deus, a paz com Deus, e não há dinheiro, fortuna neste mundo que possa comprar estas coisas. Por isso, lembremos da expressão que diz que nós temos paz com Deus através de Cristo Jesus. E Salomão chegou a dizer, é melhor um pão seco com paz do que riqueza, um boi gordo com aflição, com angústia da alma. Mas, nas cartas também que temos em Apocalipse, tem a consideração daqueles que se acham ricos. Sim, ricos. Mas Deus olha para eles e diz diferentemente, não sabe que és pobre, miserável, sim. E mais forte ainda, desgraçado. Parece que tem alguma coisa material, mas não tem nada. Aí a visão do que era no passado, o que é antes. Por isso que Jesus disse a respeito de um homem rico, se fosse considerar nos termos de hoje, no capitalismo de hoje, é um homem bem-sucedido, que teria que derrubar todos os seus celeiros, que se mostraram pequenos, para guardar aquilo que tinha ganho naquele ano. Ou seja, construirei, disse ele, celeiros maiores e guardarei os meus bens. E direi à minha alma, come, bebe e folga, porque tens bens para muitos anos. Mas Jesus disse, louco, essa noite pedirão a tua alma, e que tens guardado para quem será? Portanto, vamos entender bem, prosperidade é algo de valor, que de fato nos torna ricos, que nos faça ter, ou em posse ou em direito, algo que é de um valor inestimável. E já disse antes, qual é a maior prosperidade, qual é o maior dom, maior riqueza, a maior fortuna que alguém pode ter? Paz na terra. Dizem os homens, saúde, saúde, muitos homens confessam isso. E Salomão chegou a dizer que miserável o homem que tem tudo e não pode comer daquilo que tem. Portanto, não é bem, segundo o mundo. Mas prosperidade, continuemos, é paz com Deus, já disse, vamos dizer, ter também o perdão dos pecados, ter a consolação de Deus, ter Deus por amigo dele e ter a aprovação no dia do juízo e mais ainda o direito à vida eterna. Qual fortuna pode comprar isso? Recentemente, alguns anos atrás, que talvez muitos de vocês não tinham nascido, certamente que não tinham. Um grande homem na terra, riquíssimo, mas riquíssimo mesmo, é bilionário ou mais. Mas na enfermidade ele olhou tudo que tinha e queria dar tudo por mais algumas horas, dias, meses de vida. Mas não adiantou. Com tudo que ele tinha de recurso, pagando os melhores médicos, a melhor assistência, foi embora. E o que tinha? Para quem ficou? Bom, eu não sei. Só sei que não temos nem notícia disto. Portanto, o que é prosperidade? Sim, prosperidade é um bem maior, é ter uma riqueza, e Deus diz que precisamos entender qual é a verdadeira riqueza neste mundo. Mas sabemos das Sagradas Escrituras palavras bem claras que dizem, Salomão dizendo em Eclesiastes, que o pobre e o rico se encontraram e Deus os fez. Ou por outro lado, o bem que o homem tem, isso primeiramente não é dele, é de Deus que concede a ele.
E bem-aventurado o homem que, tendo alguma coisa, muito ou pouco, pode desfrutar do que tem. E já é uma bênção desfrutar daquilo que se possa possuir, pouco ou muito. Porque, fora disso, o que adianta ter se não vai poder depois desfrutar mais à frente? Temos a Sagrada Escritura colocando para nós em termos de prosperidade. Vamos observar bem, quando, ainda no Antigo Testamento, nós temos Provérbios capítulo 30, do verso 7 a 9, 7, 8 e 9, um sábio, está escrito em Provérbios capítulo 30, dizendo: duas coisas pedir a Deus, não mas negues antes que morra. Verso 8, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza, nem a riqueza, mantém-me no pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negue e diga, quem é o Senhor Deus? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Portanto, esse sábio entendeu que o bem para ele não era ter muito, também não pouco, ter a porção costumeira, a porção cotidiana, mas junto com isso, que é a posse, que ele não queria muito nem pouco, queria a medida certa, ele pediu a Deus, observe bem, para que afastasse dele a vaidade, a palavra mentirosa, e se for colocar aqui uma palavra de Davi, afasta-me da soberba. Terei assim um grande ganho e terei algo que de fato é importante. Então o sábio não considerou fortuna, considerou uns pontos, sim, importantes, que é justamente livre da mentira, não ter a situação de estar envolvido na vaidade ou na soberba. São ensinos para nós. Podemos considerar como prosperidade. Vamos analisar quando Deus falou para Salomão, pede-me o que queres que eu te dê. Opa! E quem é Deus para dar? O que Deus pode dar? Milhão? Nos fazer milionário? Nos fazer bilionário? Ei, muito mais, muito mais. E Salomão considerou, viu a sua vida, a vida do seu pai naturalmente, viu a tarefa que estava dada para ser rei do povo de Deus e decidiu. Sabedoria para saber governar, para entrar e sair. Sabedoria. Isso está em 2 Reis, no capítulo 1, dentro dos próprios primeiros versos. Salomão pediu sabedoria. E Deus olhou para ele e respondeu, porque me pediste sabedoria para governar o povo e não pediste riquezas, não pediste a morte dos teus inimigos, e outras coisas que se poderia imaginar como algo precioso que você mesmo que me ouve poderia estar pedindo. Deus disse, porque pediste sabedoria, te darei sabedoria e mais ainda te darei riqueza. Ou seja, Deus deu o que não pediu, a riqueza, pelo que ele poderia então bem se estar conduzindo nesta face da terra. Portanto, entendamos esses pontos de sabedoria. E como a nossa lição anterior falou dos patriarcas, sim, consideremos. Eles tiveram bem suficiente na face da terra, mas o bem maior deles foi Deus. Abraão disse bem claro, nesse particular, que não queria nada deste mundo, através de outras pessoas ou de guerra e comércio. Ele queria aquilo que Deus lhe desse.
E o nosso texto oro fala do servo de Abraão que testificava: Deus tem prosperado a meu senhor Abraão. Ou seja, Deus deu. Muito bem, e que Deus deu a Abraão? Sim, fazenda sim, riqueza sim, mas a riqueza maior de Abraão, e que o próprio Deus disse: eu sou o teu grandíssimo galardão. Ou seja, ele ser amigo de Deus, isso aí era a maior fortuna neste mundo e no porvir, com aquela expressão que Jesus disse, que no reino de Deus, nós, os que forem salvos, estaremos assentados à mesa com Abraão, aí vem Isaac, Jacó, ou seja, pessoas ricas. O que eles ganharam? Qual é o seu grande enriquecimento? Em que eles estão, sim, engrandecidos? É na amizade de Deus, na comunhão com Deus, e isso para a vida eterna. Então, observe o que é prosperidade. Sim. Agora, pegando a lição, o gancho, patriarcas, qual o bem maior? Lembrando que, estudando patriarcas, tem um mandamento de Deus. O primeiro mandamento com promessa, o primeiro mandamento que nos faz receber também uma riqueza. Sim, nos fazer próspero. É a palavra que diz: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas longos dias sobre a face da terra. A vida que o ricaço que eu disse, bilionário, queria vida, quero mais vida. E os seus bilhões não lhe forneceram. Mas honra teu pai e tua mãe, você será próspero. Qual a prosperidade? Longos dias sobre a face da terra. Portanto, consideremos bem o que é prosperidade aos olhos, não do que vê com os olhos que enxergam, mas com aqueles que têm olhos no seu cérebro, inteligência, como Salomão, que pediu sabedoria e teve, além de sabedoria, riqueza, mas a sabedoria levou ao entendimento, sim, ao conhecimento, à prudência e disse ele: isso é mais do que muitos rubis. Isso é prosperidade. Grande prosperidade é ter Jesus, ser dele. Pedro chegou a dizer mesmo: quem nos darás? E Jesus disse: bem, nesse mundo tudo que você precisar, o que for necessário, e na vida eterna, o estar com Deus eternamente. Isso é prosperidade. Continuando na nossa lição, considerando agora a prosperidade mais ainda, mas na luz da palavra de Deus, observe a expressão do salmista ao dizer: eu fui moço, hoje sou velho e nunca vi um justo mendigar o pão. O que o salmista estava querendo dizer? Que aqueles que são de Deus ganharam uma fortuna. Qual a fortuna? A provisão necessária a cada dia. Lembremos daquilo que aconteceu no deserto. O povo tinha assistência de Deus. Em todo o tempo da caminhada não faltou pão, não faltou água, não teve doenças, não faltou veste, não gastou sapato. Está escrito na palavra de Deus. Muito bem. E pensemos bem nesse particular. E depois vem Jesus e dizendo, ensinando-nos a orar e pedindo: Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Livra-nos da tentação e venha a nós o teu reino. Aí ser afortunado, ser riquíssimo dentro das Sagradas Escrituras. Continuando a palavra de Deus também, dentro deste século em que temos uma colocação que é grande aquele que tem e pelo que tem pode ser alguma coisa, a verdade não é essa. Salomão já considerou também no passado, quando escreveu que havia uma grande cidade e que, entretanto,
diante de uma situação de cerco e de guerra, um homem velho, mas sábio, entrou com as suas palavras e afastou da cidade o cerco e a guerra. Ele falou: aí está a verdadeira riqueza, sabedoria. Ainda que depois o velho foi esquecido e a sua ajuda para a cidade não foi mais lembrada, mas a cidade foi livre porque teve um homem que foi sábio. Era o rico daquela cidade e os outros não tinham nada, porque se continuasse ou não houvesse a interferência deste velho sábio, todos seriam destruídos. E o que adiantaria o ouro, a prata? O que adiantaria os estudos, os diplomas? Não adiantaria nada. Portanto, temos que ter em consideração todas essas palavras. Ter e ser é deste mundo, mas para Deus é diferente. É mais ser do que ter. E o que é importante no ser é ser de Deus. Quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus não tem nada. Por isso, vamos considerando o que de fato é prosperidade dentro da verdade de Deus, na visão de sabedoria, para observar as coisas e considerar. Salomão chegou a dizer sobre isso: tem gente que ajunta e para quem fica? E tem gente que ajunta riquezas e não tem um herdeiro. Que loucura! Isso é prosperidade? Isso é ter? Que vantagem se vai morrer e não se sabe para quem fica? Nem o seu nome será lembrado, porque está escrito que muitos serão esquecidos na sepultura, ainda que foram ricos. E a experiência, a história do povo mostra que há ricos que construíram grandes coisas neste mundo pelo seu esforço, seu trabalho, sua inteligência, o que Salomão também chegou a considerar, mas depois, para quem ficará? E aquele que sucede, saberá utilizar aquilo? E Salomão viu e disse: vaidade das vaidades é aflição de espírito, ou seja, tudo que ele fez com grandiosidade pela riqueza e pela sabedoria. E aconteceu, o seu filho, o seu próprio filho imediato que o sucedeu no trono, pôs tudo a perder. Portanto, vamos considerar bem isso. Enquanto que aquilo que é material perece aqui, aquilo que é espiritual tem sequência depois. Por isso também que prosperidade à luz da Bíblia mostra que temos um jeito de pegar a riqueza que pode alguém ter agora, a prosperidade, fortuna que tem, pode ser recursos financeiros ou sabedoria ou conhecimento, seja aplicado no sentido espiritual. O que eu quero dizer isso? A palavra de Deus tem a instrução. Assim como tem a instrução que aqueles que querem ser ricos estão afligindo-se a si mesmo, porque estão entrando numa área perigosa, está escrito também, como conselho, aproveite das riquezas para fazer o bem ao próximo, porque naquele dia te será recompensado. Aquele que doa, que empresta ao pobre, na verdade empresta a Deus. Ou seja, Deus se coloca como responsável pelo pobre e diz que Ele certamente recompensará ou pagará aquilo que foi dado ao pobre. Tanto que nós vemos no juízo de Deus, lá em Mateus capítulo 25, quando o Senhor diz que virá Ele nas nuvens do céu e colocará as nações diante dEle e vai separar alguns para a direita e outros para a esquerda. E Ele dirá aos que estão à sua direita: vinde bendito meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Sim, observe bem. E disse: porque tive fome, me deste de comer, estive nu e me vestiste, estive enfermo, me visitaste. E assim Jesus foi apontando muitas coisas
E aqueles que foram assim agraciados com essa palavra, vinde benditos, eles mesmos se assustaram e perguntaram, mas quando que nós te demos de comer? Quando é que nós te vestimos? Quando é que nós te visitamos? E Jesus dizer, quando visitaste a um desses meus pequenos, aí ó, o amor ao próximo, a mim o fizeste. Portanto, essa riqueza maior, fazer o bem, ter graça de Deus para fazer o bem, tendo recurso, é uma forma, não tendo recurso, alguma coisa você tem, a sua própria vida, as suas palavras, conselhos, o apoio, consolação, ajuda pela sua inteligência, trabalhando como funcionário do governo ou como um funcionário normal de um senhor da terra, um patrão, ou sendo um patrão, ainda que em pequeno nível, sim, tem possibilidades de fazer o bem. Vamos entender isso para nós aplicarmos. Prosperidade. À luz da Bíblia, ainda quero colocar, o Evangelho de Cristo Jesus não é prosperidade material. Deus pode dar, porque Ele reparte como quer. Aqueles que estão amando a riqueza e que pela riqueza poderão se desviar de Deus, Deus não dá. Mas aqueles que têm porte na sua alma, no seu coração, para ser ricos e não se prender com a riqueza, aí sim, Deus pode dar mais. Tanto que está escrito, aquele cuja despensa é esvaziada em bem do próximo, lhe será renovada a sua despensa. Ou seja, o seu depósito é esvaziado para repartir, repartiu para muitos e foi enriquecido. Como? Providência de Deus, porque usa a riqueza não egoisticamente, usa a riqueza por aquilo que Deus ama, as suas próprias criaturas, o nosso próximo. Portanto, está escrito isso. Mas consideremos ainda riqueza ou a prosperidade segundo o mundo. O mundo quer ter. Pessoas jogam na loteria, jogam num estudo, jogam naquilo, querendo ter o prêmio e passam a vida toda assim e não levam nada. E observem, por favor, acompanhem as manchetes. Pessoas que ganharam fortunas, dias seguintes não tem mais nada. Ou seja, o que adiantou ter riqueza na mão se não teve sabedoria para administrar? Deus deu riqueza a Salomão porque teve sabedoria para administrar. Agora, consideremos ainda dentro da Bíblia que houve um mancebo que pediu a Jesus, que hei de fazer para ter a vida eterna? Jesus conversou com ele e na conversa Jesus analisou e disse para ele, falta-te uma coisa, vá, vende tudo o que tens, dá para os pobres e você terá um tesouro no céu, vem e segue-me. Ele assustou, ia ficar sem nada, dar todos os bens, só pensou em dar os bens e ficar sem bens na terra, mas não considerou que Deus o teria como discípulo, estaria acompanhando Jesus na sua jornada e teria um tesouro no céu, onde a traça não corrói e onde o ladrão não mina e rouba. Não viu esse lado, viu a prosperidade deste mundo e perdeu a prosperidade do céu. Por isso que a palavra bíblica diz para nós, não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há. Porque o que há no mundo? A cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba da vida, e essas coisas não são do Pai, são do mundo. E as coisas do mundo passam, mas aquele que conserva-se em Deus tem a vida eterna. Então, o que é prosperidade mesmo? Vamos considerar isso. Agora, Zaqueu. Zaqueu era um homem rico. Era publicano, era um homem pecador na linguagem do povo. Mas ele queria Jesus, não muito, só ver quem é esse Jesus que ensina tão bem e que faz tantas maravilhas. E que surpresa, Jesus disse para ele, desce, porque ele tinha subido em uma árvore, e disse para ele, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E o Zaqueu desceu, mas desceu jubilante,
Ele queria ver, e agora o mestre, o profeta de Deus, o Messias. E será que ele sabia que Jesus era o Filho de Deus? Queria pousar na sua casa. E foi alegre preparar o banquete e deu banquete para os discípulos de Jesus. A casa se encheu, todos assistidos pelo rico Zaqueu. Mas naquela empolgação, naquela alegria de ter Jesus na sua casa, ele disse que daria metade dos seus bens para os pobres. E se foi injusto com alguém alguma coisa, devolveria 4 vezes mais. E Jesus disse para ele: hoje veio salvação a esta casa, porque Zaqueu era filho de Abraão. Não é filho no DNA que eu estou querendo dizer. Sim, filho de Abraão na fé. No crer em Jesus, está pronto a ajudar o próximo. Ele não deu tudo, ele não deu toda a sua riqueza. Ele falou que daria metade. E Jesus falou que veio salvação àquela casa. Ou seja, ele deu a metade dos bens e ganhou a vida eterna. Quem sabe o valor da vida eterna? Portanto, vamos considerar bem isso. E Paulo disse, para nós não atentarmos para o visível, mas para o invisível. Porque os tesouros colocados no céu, as misericórdias que nós usamos aqui, ajuda, o consolo que nós fazemos ao próximo, assistência, sim, doações se necessário, empréstimos se necessário, que fazemos ao necessitado lá no céu. Isso será transformado em uma riqueza em nosso favor. Portanto, vamos considerar bem isso. E a palavra que diz em Mateus capítulo 6, quando coloca, buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós valorizarmos o que de fato tem valor e é rico, as coisas de Deus, as da terra aqui serão dadas na medida do necessário. O Senhor nunca vai dar demais. E se der demais, é para repartir. Se repartirmos, Ele dá mais. Para quê? Para repartir. E assim, vamos ganhando trunfo, crédito nos lugares celestiais, usando daquilo que é prosperidade material, se alguém assim fala, para ter uma verdadeira prosperidade, que é aquela celestial. Portanto, muitas considerações poderiam ser ainda feitas, muitas, mas Jesus disse para nós considerarmos que a riqueza, a prosperidade e o reino de Deus não consiste naquilo que se tem, mas justamente como estamos diante de Deus. Qual o conceito de Deus para conosco? Somos amigos de Deus como Abraão? Somos amigos de Deus como Lázaro? Então temos a vida eterna. Somos prósperos, ricos, muito mais ricos do que toda a riqueza deste mundo. Porque a redenção de uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Portanto, concluindo, vamos buscar aquilo que tem de fato valor. Não são as coisas deste mundo, não é o deleite deste mundo que a pessoa se deleita numa noite e depois passa o outro dia. Sim, numa situação de canseira, enfado e desilusão, porque não satisfaz a alma. E muitas vezes até doentes daquilo que se excederam anteriormente e levam o resto da vida enfermos e estragados no seu físico, na sua vida, quer seja profissional, quer seja familiar, por causa dos deleites de um momento, ou a prosperidade visível. Portanto, amemos a Deus, é o maior bem. Se eu disse antes que amar pai e mãe, isso redunda em muitos dias sobre a face da terra, que é uma grande riqueza, sim, amemos a Deus, o nosso Pai Celestial. Aí a coisa já é em outro nível e teremos muitos dias, longos dias, na casa do nosso Deus. Portanto, que Deus te abençoe. Entenda, jovem, adolescente, você que nos ouve, as coisas de Deus valem muito mais do que as coisas terrenas. Nas coisas de Deus, se olharmos hoje o nível humano na terra, somos convidados para seguir Jesus. E diz a palavra, levarmos o seu vitupério. É o contrário, não é ficar rico e bem de vida.
É o contrário, estar com Jesus e sofrer as suas dores e ser reputado como ele era. E Jesus diz: ai do mundo quando vos bendisser, mas ai de vós, ai de vós quando o mundo vos bendisser. E ao outro lado, bem-aventurados sois vós quando por minha causa, pela justiça, pelo meu nome, forem blasfemados, perseguidos, caluniados. Olha aí, porque assim fizeram os profetas e teremos galardão de profetas dos lugares celestiais. Muita coisa pode ser dita, mas consideremos isso. O reino de Deus não é comida, nem bebida, nem dinheiro. O reino de Deus é paz, justiça e vida com abundância. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.